Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, os versos de 14 a 21. Já acharam? Digam amém. A Nova Almeida atualizada diz assim a palavra do Senhor: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vamos todos juntos? A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Senhor, abençoa-nos à luz da sua palavra lida nesta noite. Essa palavra lida é a aplicação da mensagem de hoje, mas pedimos que até chegar à aplicação do sermão, toda essa palavra por nós já seja entendida, ó Deus, pela presença e pela atuação do seu Santo Espírito. Usa o teu servo mais uma vez, como tem usado há tanto tempo, neste púlpito, já há 17 anos como pastor titular e há mais de 5 anos como ministro auxiliar. Venha abençoar o teu servo, que humildemente se apresenta diante do Senhor, agradecido pela honra, pelo privilégio que me concede de mais uma vez ser o porta-voz da sua palavra. Assim oramos, agradecidos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar-se. A igreja de Cristo, ela está debaixo de um pacto, irmãos, absolutamente firmado entre Deus e o homem. O tema do sermão de hoje, os salvos e o pacto firmado com a igreja local, visa inicialmente tratar a questão dos salvos e depois como os salvos, eles se pactuam e se relacionam, irmãos, como membros de uma igreja. Sendo o sermão todo sobre o tema do pacto, eu gostaria de tentar com os irmãos no início dessa mensagem pensar qual é a minha definição de pacto, qual é a sua definição de pacto. A maioria de nós vai usar a definição de pacto, ou vai procurar no dicionário ou no Google, agora a busca é mais fácil, né? No seu Google, no seu aplicativo de buscas. Quando você buscar a expressão pacto, ele vai dizer, ou aliança, ele vai dizer que, como dicionário, pacto é simples: um acordo, uma obrigação mútua, estabelecido deliberadamente ou com solenidade. Simples assim. Pacto, certamente um acordo, uma obrigação mútua, estabelecida de forma deliberada ou muitas vezes com solenidade, né? E um ato formal para poder formalizar isso. Quando eu vejo essa definição de pacto, eu vejo que está certo. Dicionário de Resorg, enciclopédia, volume 1, página 562, a definição é longa, há outros caminhos, mas ele está certo. Ele é mútuo, deliberado e geralmente apresentado em forma solene. O problema é que Resorg não conseguiu definir e defender a ideia do pacto como nós o conhecemos à luz da Escritura. E quando muitos de nós lemos a palavra pacto e pensamos em pactuar uma aliança que o Senhor tem conosco e ao mesmo tempo de cada um de nós com Deus, eu percebo que se nós formos pelo lado do homem, nós vamos nessa ideia de mutualidade e de uma aliança com uma participação muito grande e muito ativa do homem. O que na relação com Deus está muito distante de ser verdade. Na aliança entre Deus e o homem, a definição de pacto é diferente da definição comum de qualquer dicionário. Na aliança entre Deus e o homem, no pacto entre Deus e o homem, nesse caso nós temos um pacto onde não há mútua decisão. Deus decide e ponto. Deus decide e pronto. Entenderam? Voltando, por exemplo, na ordem de culto, 1 Samuel 11, 22. Pastor Lucas foi incisivo em repetir o texto, e ele propositivamente está na ordem de culto. Aliás, tudo no culto foi propositivo. Hinos, canções, leituras. Mas esse texto é muito forte. 1 Samuel 11, 22. Certamente Yahvé, Jeová, jamais desamparará o seu povo, em honra a quem? Ao seu grande nome, porque o Senhor decidiu fazer de vós o seu povo. Quem que decidiu, irmãos? Foi você? Quem que decidiu?
E quando Deus cumpre e honra as suas promessas, volta o versículo anterior. Quando Deus cumpre e honra a sua promessa, Ele faz por honra ao nome de quem? Ao nome dEle. Quando eu entendo isso, então, eu começo a perceber que quando Deus diz pacto ou aliança, Ele não fala neste momento de uma ação mútua ou de mútua concordância. Não, Ele estabelece, obviamente, junto com a aliança também, as consequências e o juízo de toda e qualquer desobediência. Na verdade, quando pensamos em aliança, Deus não negocia com ninguém o grau de sua lealdade e de sua fidelidade a Ele mesmo, às suas promessas e obviamente ao homem a quem Ele decidiu amar. Quando pensamos em pacto, Deus vem até nós, oferece um relacionamento de aliança nos termos que Ele decidiu e pré-estabeleceu. Você tem um jardim, você pode comer desse jardim livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Quando é que foi a votação dessa decisão? Teve o plebiscito? Tinha urna eletrônica? Adão com título de eleitor, Eva com título de eleitor, democracia pura, e eles decidiram, essa árvore a gente não pode comer. Foi assim, irmãos? Então não me venha com essa conversa que na aliança de Deus há essa ideia de mutualidade. A relação com Deus é um Deus que se revela, um Deus que envia para cada um de nós os seus princípios e aponta para que nós andemos dele. O Senhor assim prescreveu. Salmo 111, versículo 9, o salmista vai dizer, Salmo 111, versículo 9: Ele pagou o resgate por seu povo e garantiu para sempre um pacto com eles. É Deus que fez a aliança. Do Senhor vem a proposta de encontrar o ser humano, de salvá-lo. A Nova Almeida atualizada faz uma revisão do texto do Salmo 111, 9 e diz: enviou ao seu povo a redenção e estabeleceu para sempre sua aliança. Por isso, santo e tremendo é o quê? O seu nome. Ele é forte, né? O Senhor estabeleceu para sempre a sua aliança. Quando estudamos teologia bíblica e lemos a Bíblia com a seriedade que o texto precisa, nós começamos a entender que nós não temos o direito e o dever de ficar aqui distorcendo quem é Deus, né? E de destruindo as ações do Senhor, criando um sistema inferior de crença ou de qualquer produto de nossa invenção para dizer que Deus é uma invenção do homem e nossa relação com Deus depende praticamente totalmente de nós, de nosso interesse, de nossas vontades. Não, senhores. Não, senhores, a aliança de Deus com a sua igreja é pactual e é uma ação dele para conosco. Quando você quiser estudar a aliança do Senhor com a sua igreja, procure autores e homens de Deus que procuram compreender toda a teologia do Antigo Testamento e fazem a visita do Antigo Testamento no Novo e propõem a revisão da aliança que Deus faz na cruz, revisando todo o processo da antiga lei com a graça de Deus, do Novo Testamento e a nova aliança que o Senhor faz com o pacto de Jesus. Quando o homem crente procura fazer esse estudo, o que ele percebe e descobre é que realmente o nosso Deus é um Deus de alianças. Recebi há algum tempo atrás, eu creio que há uns 2 anos atrás, das mãos do pastor Lucas, enquanto ele fazia o seu mestrado, uma obra de Thomas Crane. Thomas Crane, ele escreve uma obra intitulada A Aliança e o Propósito de Deus para o Mundo. Irmãos, uma obra sensacional, detalhando toda a ação de Deus na relação com os homens ao longo da Escritura, provendo para nós a lei, ele faz as promessas, ele faz a ascensão por... Eu, como fez o pastor Lucas de manhã, só vou pregar 2 pontos. Se você calcula 2 pontos com 10 minutos, daqui a 1h30 a gente vai terminar. Igual de manhã. A igreja do pacto, irmãos, é a afirmação clara de que a igreja de Cristo está debaixo de um pacto firmado entre Deus e o seu povo. Não do seu povo, agora entenda, no primeiro momento, não do seu povo para com Deus, mas de Deus decidindo resgatar e buscar o seu povo. Vamos tentar compreender como Deus nos deu contato com esta aliança e como Ele proveu este pacto, resolvendo todas as questões, ora da aliança da lei, ora da aliança. Escreverei em seu coração, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. Eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Quem crê nisso, diga amém. Agora o 13. O 13 nós temos que ler juntos. Vamos ler juntos? Quando Deus fala de uma nova aliança, novo pacto, significa que tornou obsoleta a aliança, pacto anterior. E aquilo que se torna obsoleto, antiquado,
Eu não sei como, ainda hoje, muitas igrejas, pastores, com uma ideia de salvação pelas obras, e muitos padres assim pregam isso, não conseguem interpretar com simplicidade um texto como esse. Todo sistema de obras, toda a ação humana e toda a intenção humana do homem conseguir algum caminho para Deus foi anulado. Diga amém, irmãos? Não há. O Senhor nosso Deus, por amor à sua igreja, por amor aos cristãos, por amor à sua igreja, aos fiéis que estão professando o sangue de Jesus, tem aprendido definitivamente que há uma nova aliança, um novo pacto e um novo sangue que Deus derramou sobre a sua igreja. E sobre este pacto que o Senhor derramou sobre nós, nós temos salvação, segurança e certeza da salvação, não por mérito nosso, mas porque Deus, preste atenção, porque Deus se faz presente na aliança, para honrar o pacto que Ele mesmo escreveu. E você vai perceber que isto nunca mudou. Da parte de Deus, os seus pactos nunca mudaram. Da parte de Deus, a sua intenção original e pactual de salvar o homem é seu objetivo maior. E para isso Deus faz cumprir e se faz presente em todos os pactos e alianças que Ele proferiu. A glória dos pactos de Deus, eu coloco no slide agora aí. A glória dos pactos de Deus com o homem é que Deus também se coloca sobre o pacto com promessas solenes. Como? Vamos dar uma olhada, por exemplo, no que Deus disse a Noé. Vamos colocar lá na tela. Quando Deus faz uma aliança com Noé, Ele estabelece um pacto com Noé. Veja como Deus se coloca. Não é um Deus ausente. Ele joga a aliança e sai de cena. Não, Ele coopera com ações diretas para que aquilo que Ele pediu e aquilo que Ele pactuou seja vivido, experimentado pelo homem. Veja como Deus pactuou com Noé. Estabeleceu o Senhor com Noé: a minha aliança, diz o Senhor, com vocês. Nunca mais os seres vivos serão o quê? Destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para o quê? Para destruir a terra. Veja o início do versículo: estabeleço a minha aliança. O Senhor se coloca nela. Eu conversava com o pastor Lucas hoje, que eu me lembrava de um dos cultos aqui, a partir aí de um dos memes do nosso pianista, né? Nosso pianista fez um meme aí com o pastor Lucas, que o pastor Lucas fez uma imitação do seu pai, que quando ele está pregando muito, ele diz: eu quero ficar aqui e tomara que chova muito, não tem um negócio assim? E que se chover muito lá fora, a gente não tem para onde ir. Eu acho que falou isso domingo passado, né? Aí o nosso pianista faz um meme aí, com o Lucas pregando e chovendo lá fora. Esse meme circulou a semana toda. Eu falei: Lucas, fica tranquilo, porque nós já vivemos esse meme real. Pastor Laurindo, em um culto aqui, querendo pregar um pouco mais, disse: que se Deus fizesse chover aí, né, um pouquinho mais, para a gente não ter vontade de ir embora e ficar aqui. Quem estava aqui se lembra. Naquele dia Deus atendeu. Irmãos, começou a chover tanto. Não tinha ar-condicionado não, eram umas grades. E começou a pingar água de todas essas grades. Mas o horror era o trovão. Trovão, bum, bum, bum. O trovão trovejava, o tempo balançava. E eu comecei a pensar que tinha gente achando que Jesus ia voltar agora. E tinha gente que não estava preparada, né? Obviamente o pastor ficou preocupado, todo mundo assustado. Aí o pastor Laurindo falou: fiquem calmos, irmãos. É assim? Fiquem calmos, irmãos. O Senhor disse que o mundo não termina em dilúvio. Metade riu, metade chorou, metade ficou calma, né? Mas quando ele disse que o mundo não termina em dilúvio, sabe o que aconteceu? A luz apagou. Lembra, Angélica? Lembra, Angélica? A Angélica foi pro piano. Você estava nesse dia? Eu estava. Quem aqui estava? Tem velho aqui, ó. Tem velho aqui, não sou eu não. Tinha um grupo grande aqui. A igreja já estava nesse formato. Irmãos, a luz apagou. A Angélica foi pro piano. Eu me lembro do hino, agora escapou o hino. O hino sobre o controle, o poder de Deus, sobre descansar o poder de Deus. E quando começamos a cantar o hino, irmãos, aquilo trouxe uma paz. Não tinha uma luz, não tinha luz de emergência. Então o Senhor disse: eis que eu faço uma aliança diante de todo o seu povo, farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, e de maneira que todo este povo em cujo meio você está, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço com você. Irmãos, quando Deus faz uma aliança com o povo dele, com um homem de Deus, ele cumpre as suas promessas. Por isso Deus disse a Moisés: eis que eu faço uma aliança diante de todo o povo, farei maravilhas através de você. Aliança número 4, dá uma olhada. A aliança número 4 é com Davi.
O Salmo 89, 3 e 4, eu poderia usar muitos outros versículos. Eu estou escolhendo algum texto para poder apontar para você essa aliança pactual de Deus com os seus servos. A aliança de Davi eu tiro do Salmo 89, 3 e 4, quando ele diz: Tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo. Qual é o juramento de Deus aqui, irmãos? Para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de... Ô pastor, mas o trono de Davi foi Davi, Salomão, depois uns camaradas ruins e ponto. Era lá, meu irmão. Era lá, me ajuda aí, né? Me ajuda aí, vamos ler mais a Bíblia, né? Ler a Bíblia de vez em quando faz bem. Você não lê a Bíblia, não entendeu que a aliança de Deus foi cumprida, e muito bem cumprida, e a pactuação da genealogia de Davi, e Jesus, a raiz de Davi, está presente. Dá uma olhada rápida em Mateus. Vamos pegar Mateus, só para a gente fechar uma rápida ideia do que Deus trabalha e como Deus opera. Mateus capítulo 1, irmãos, é rápido o texto, ele vai dizer assim, Mateus capítulo 1, a partir do verso de número, eu vou pegar do 14, Mateus 1, 14, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou a quem? José, marido de quem? Nasceu de quem ali? Jesus Cristo. 17. Irmãos, olha quanto tempo uma aliança do Senhor vai pactuar e por quanto ela vai percorrer. 17, Mateus 1, 17. Assim todas as gerações, desde Abraão até onde? São quantas gerações? É muita geração. E de Abraão até Davi são 14 gerações. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Irmãos, Deus está brincando de ser Deus? Quando Deus fala com um rei lá do Velho Testamento, que haverá uma raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, que vai abrir um livro, ele está falando a verdade, sim ou não? Deus está falando que ele vai cumprir o seu pacto e a sua aliança. Eu estou dizendo isso porque chegamos no memorial da ceia, e aí entramos num ponto importante da mensagem, e já vamos ao segundo ponto. No memorial da ceia do Senhor, celebramos mensalmente que a aliança de Deus com a sua igreja está no Novo Testamento e no cálice, irmãos, que todos os primeiros domingos, aqui no caso do mês, levantamos ao Senhor e dizemos: esse é o pacto, o Novo Testamento com o meu sangue. A Bíblia diz, 1 Coríntios 11, 25, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Aliança é o quê? Pacto, no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de quem? Em memória de mim. A verdade é que Deus está pactuando, irmãos, há muito tempo, numa relação de alianças com a sua igreja, chamando Adão, chamando Caim, chamando Abel, desafiando aquela família a servi-lo, chamando Abraão, chamando Isaac, chamando, irmãos, Esaú, chamando Jacó, chamando, incendiando uma sarça ardente que não queima, que se ilumina, queima, mas não se consome, né? Ela tem luz própria e diz: vá dizer a Faraó que meu nome é Eu Sou. De um Deus que chama os seus profetas e faz com eles alianças verdadeiras e significativas para pregar ao povo o arrependimento e a volta à sua aliança. De um Deus que teve o privilégio de conceber virginalmente de uma mulher o seu único filho, entregá-lo na cruz do Calvário, para que com o sangue de um cordeiro perfeito, imolado na cruz, no meu lugar e no seu lugar, para perdão dos nossos pecados, nós tivéssemos hoje um pacto de Deus para conosco, um pacto e uma aliança capaz de nos salvar. A verdade é que Deus está pactuado com sua igreja. Não fosse isso, o apóstolo Paulo, em Efésios 5, não diria que o pacto de Deus com sua igreja é um mistério, e um mistério que se prefigura muito bem no casamento, sim, na relação de casamento entre Cristo, sua noiva, a sua igreja. Efésios capítulo 5, o versículo 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Quando vejo a relação Cristo-igreja sendo uma relação para ilustrar o casamento, o que eu estou dizendo é que a mesma intenção de um noivo e de uma noiva no altar, quando pactuam com fidelidade e amor um ao outro, o que esse casal está fazendo, irmãos, é trazer do céu uma aliança que significa e simboliza como Deus se relaciona com o seu povo. Quantos são casados aqui? Levante a mão. Casados. Se for o caso, levanta a aliança. Quem não tem aliança fica com vergonha, deveria ter, né? Nem que seja bijuteria, viu? Coloca uma aliança nesse dedo aí, viu? Tenha vergonha, casado, né? E se você é esposa e o marido está aí sem, você fala: viu? Ó, o pastor está puxando sua orelha. Quando eu coloquei essa aliança, eu olhei para aquela morena linda ali e disse assim, né? Querida,
eu vou amar você até que a morte nos... ela está meio preocupada, dizendo, será que vai morrer muito tarde? Mas eu prometi. Casados até que a morte nos separe. Eu vou amar você, eu vou cuidar de você, eu vou honrar você, eu vou respeitar você, até que a morte nos... Eu não sei o pacto que você fez, eu não sei a aliança que você fez, mas se você não tem uma aliança com sua mulher, você vai descobrir que é por isso que muitas vezes você se divorcia, porque você não sabe e não percebe o valor de uma aliança. Aliança é um compromisso que eu faço, um compromisso que assumo, um compromisso que conheço e tenho, ou da parte de Deus escrita e revelada e que eu conheço, ou de minha parte para com Deus, ou então entendo agora, minha para com minha esposa, com minha família, ou agora, chegando nesse ponto do sermão, para com minha igreja, em que aliançado com Deus, com minha esposa, com minha família e com minha igreja, eu olho para aquele pacto que assumi e digo, eu vou honrar este pacto. Ele é bíblico, ele espelha a relação de Deus com o homem e ao mesmo tempo do homem com Deus. Terminado, irmãos, o primeiro ponto da igreja do pacto, eu vou então para o segundo ponto, que é do slide, o pacto da igreja. Você vai dizer, pastor, não entendi nada. Irmãos, é isso mesmo, a igreja do pacto, a certeza de que nós somos uma igreja que Deus pactuou e Ele deu-nos uma aliança, fazendo de nós a sua igreja. Mas agora eu queria pensar no pacto da igreja. Eu queria pensar no cristão e o seu pacto de membro com a igreja local. Eu queria pensar em como nós que assumimos e aceitamos o privilégio de sermos da igreja de Cristo, o que nós podemos dizer ao Senhor. Como nós devemos nos relacionar com Deus, como devemos fazer com que esse casamento meu com Cristo, esse meu casamento com a igreja de Cristo dê certo. Precisamos ter um pacto, precisamos firmar um concerto, precisamos olhar para esse pacto e nos lembrar de tudo aquilo que a Bíblia diz e que devemos aceitar que estão presentes nesta relação. O cristão e seu pacto de membresia com a igreja local tem origem antiga. Eu coloquei na pastoral do boletim que na origem dos batistas as igrejas solicitavam aos seus novos membros que assinassem o pacto da igreja como testemunho público do compromisso de viver de acordo com os padrões éticos, morais adotados pela igreja e pela congregação. Quem aqui, membro da nossa igreja, ao preencher a ficha da nossa igreja, percebeu que entre o preenchimento dos seus dados tem um pacto enorme, e no final do pacto, depois de ler o pacto da igreja, você é convidado a assinar. Quem aqui percebeu, levanta a mão. Quantos perceberam? O nosso diácono aqui com certeza faz um trabalho excelente lá na comissão de membros, e lá na comissão de membros você foi orientado a preencher a ficha, depois preencher a igreja da qual você veio, ou o desejo que tem de batizar, e entre aquela ficha e o final, você vai encontrar um pacto bem grande ali. Quantos aqui tem no seu certificado de batismo o pacto da igreja batista? Levanta a mão. Quem tem? Todos nós, todo crente batista tem, né? Eu fico pensando que vai chegar no céu, quando o apóstolo Pedro perguntar se é crente, vai mostrar o certificado e ele vai falar assim, tem pacto? Não tem? Volta, vai para o final da fila. Meu irmão, é muito precioso e muito importante se lembrar que se você é batizado numa igreja que tem confissão de fé e professa a fé à luz da interpretação que ela tem da fé, é assim que você crê. E se você não crê, quero dar uma dica para você. Tem hora que eu me pergunto o que você está fazendo aqui. Porque se você não ama os preceitos pelos quais estão instruindo a sua fé e estão orientando você, é bom você começar a orar, começar a pesquisar a confissão de fé de outras igrejas e realmente fazer o serviço de seguir esta ou aquela igreja. Por um motivo, porque toda a igreja onde você está em comunhão, ela se reúne com os objetivos do seu pacto e da sua confissão de fé. Nós não gastamos dinheiro à toa produzindo certificado, produzindo ficha com pacto, e não gastamos um mês, né, pastor Lucas, inteiro, pregando confissão de fé e pacto, para dizer para você que nós somos uma igreja qualquer. Não, nós somos uma igreja com origem, com princípios e com uma razão de ser. Quando uma igreja tem declaração doutrinária, ou uma denominação tem declaração doutrinária, a declaração doutrinária de uma igreja resume o que ela crê. Quando uma igreja tem um pacto de membresia, como é o caso da nossa, por sua vez esse pacto determina, está no pacto, como a igreja espera e deseja que os membros se comportem. A declaração é, na verdade, a doutrina. O pacto é a conduta. Correto, pastor Lucas? A declaração são os valores doutrinários.
os princípios doutrinários que vão nortear a instrução e o julgamento do texto, da escritura, da igreja e de alguns comportamentos. O pacto diz respeito à conduta, é pelo qual eu vou originar a minha ação, a minha prática e tudo aquilo que eu vou expressar ou vou me comportar, resultado das crenças que eu tenho. Na ficha de membro de nossa igreja está lá esse desejo. Muitos assinam, mas sequer se lembram, quando não estão mais pactuados em nossa igreja, do que assinaram ou do que disseram. Eu fico pensando se Deus agisse do mesmo jeito para conosco, com o mesmo zelo que nós agimos para com sua igreja. Se Deus age e cumpre todos os seus pactos, a grande questão é, por que nós não cumprimos os nossos? Porque talvez nossas crenças estejam equivocadas. Talvez a nossa compreensão do que seja o valor de nossa igreja e de nossa denominação ainda sejam obscuros ou equivocados, frágeis muitas vezes. Nossa declaração de fé está alicerçada, coloquei aí a foto, na Bíblia Sagrada. Pregado nesta manhã, neste púlpito, por mais de 1 hora, a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e conduta, e na verdade é a palavra de Deus que orienta e determina todas as nossas crenças. Se cremos em Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, cremos porque a Bíblia é o quê? A Bíblia diz. Cremos porque o Senhor assim nos deu a revelar. Não temos como crer fora da Bíblia. Não temos como crer e interpretar Deus fora da Escritura, porque Deus já se revelou e se mostrou à sua igreja. Nossa declaração de fé como cristãos precisa então estar absolutamente alicerçada na Escritura Sagrada. Nosso pacto precisa estar orientado na nossa confissão de fé, alicerçado na Escritura Sagrada. Se todo membro de uma igreja batista precisa adotar a Bíblia como regra de fé e prática, é verdade? Sim, é verdade. A igreja vai mudar. Mas mais do que adotar a Bíblia como regra de fé e prática, todo cristão de uma igreja batista autêntica e bíblica deve adotar 2 documentos específicos para conhecer, compreender e visitar sempre, para se lembrar como ele crê e por que ele se reúne aqui em culto. Os 2 documentos que recito estão na tela: a declaração doutrinária e a confissão de fé, e o pacto das igrejas, é só esse, e o pacto da igreja batista. Onde eu consigo isso? Você consegue isso em qualquer documento da nossa denominação. Eu tenho esse exemplar. Eu já tive muitos mais, né? Eu comprava, eu acho que a cada 3 ou 4 meses, uma caixa desse material, e eu distribuía para todos os membros que chegavam na igreja. Estou aqui há 17 anos, e eu fiz isso com todos os membros que chegaram na nossa igreja, no tempo em que esse material estava disponível para ser comercializado e vendido. Pedi à igreja para comprar, eu dava as boas-vindas a todos os membros, entregando o pacto e comunhão, a declaração de fé. Logo na primeira página, irmãos, na primeira página, na página 9, está Pacto das Igrejas Batistas. Hoje eu só tenho em PDF, nossa denominação parou de imprimir, eu tenho em PDF, eu vou enviando para os irmãos em PDF. Por que eu estou destacando isso? Porque eu vejo que muitas pessoas se aproximam da igreja, recebem o evangelho, mas não compreendem como a igreja na qual ele decide servir, como ela se comporta. O pacto da igreja batista foi impresso por John Newton, já ouvimos de manhã, eu não vou gastar tempo, né? Por John Newton no ano de 1853. O reverendo John Newton Brown, quando ele produz o pacto, o imprime e o coloca para ser usado e servido na igreja, ele não só contribui com este pacto, como também ele contribui com a declaração de fé dos batistas do sul dos Estados Unidos, com a declaração de New Hampshire em 1833, e isso já ouvimos no culto da manhã. Quando um homem só, irmãos, usado por Deus, consegue produzir um documento desta monta e orientar uma igreja ou um estado inteiro, New Hampshire, depois grande parte dos Estados Unidos e da Convenção do Sul, e depois de 1907, de 1907 a 1985, este foi o único documento que nós tínhamos como igreja batista para saber quem nós somos. Eu quero colocar para o irmão, não duvide do poder, irmãos, de um homem de Deus, de uma pessoa de Deus que se coloca nas mãos de Deus para ajudar uma igreja a compreender as razões da sua fé. Esse foi John Newton Brown, que produz com muito carinho, com a participação dos irmãos da igreja, a Confissão de Fé de New Hampshire, 1833, e imprime e usa o primeiro pacto da igreja batista em 1853. Todo membro da igreja de Cristo, de alguma forma, precisa realizar esse pacto, precisa fazer esse pacto.
e precisa entender o que ele significa. Contudo, veja, eu entendo que numa união espiritual, cada membro, ao ser pactuado e aliançado com Deus, precisa observar e entender onde cada um dos ensinos do pacto que professa estão exarados na Sagrada Escritura. Vamos olhar o pacto dos batistas com calma. Eu queria analisá-lo rapidamente. Esse é o livro, né, que eu citei, onde está, página 6, o pacto. Este é o pacto. Ele está na página 6, ele vai da página 9 até a página 10. É uma folha só, o pacto de nossa denominação. Qualquer pastor batista tem esse material. Vamos ler o primeiro princípio pelo qual eu estabeleço e me torno um cristão pactual. É como um casamento. Minha esposa, né? Eu recebo você como minha legítima esposa. O indivíduo que está numa igreja, ele casa com sua igreja. Ele se aliança com a sua fé. Se ele não se casa com sua igreja, se ele não se aliança com sua fé, ele não é corpo de Cristo. É por isso que você nesta igreja é batizado em nome do Pai, do Filho e do quê? Essa é uma aliança feita nas águas para o seu batismo, para testemunho de que você morreu para o mundo e nasceu para quem, irmãos? Para Deus. Quando fazemos esse batismo e passamos pelas águas e vamos servir numa igreja local, eu faço com a denominação uma segunda aliança. Perceba, vamos ler juntos? Tendo sido levados, todos juntos, tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e batizados sobre a profissão de fé em nome do Pai e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes como um corpo em Cristo firmar solenemente e alegremente na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto. Quem aqui teve o privilégio de ler esse pacto na presença de todos os seus irmãos? Eu tive. Quem aqui teve esse privilégio? Levanta a mão. Quem aqui teve? Perceba, pastor Lucas, como a prática se perdeu. Perceba como nós fomos deixando o tempo passar e começamos a não valorizar ou de alguma forma acabar desvalorizando um princípio que é nosso. E o que está acontecendo hoje, por isso eu estou pregando esse texto, é que nós estamos perdendo a essência das lembranças de quem nós somos. O que me faz ser casado com minha esposa é o amor que tenho por ela. O que me faz reconhecer meus erros e procurar o perdão dela é olhar todo dia, preste atenção, para esta aliança física que me lembra de minha aliança o quê? Espiritual. Dos compromissos que tenho e que Deus me deu como sacerdote da minha casa e como cabeça dela para honrá-la. Percebe o que eu estou dizendo? O casamento de muitos batistas com a sua igreja, o casamento de muitos cristãos com o seu rebanho está se encerrando por um princípio. Nós perdemos a dimensão de que igreja nós somos, de que cristianismo nós vivemos, de que tipo de fé nós professamos. Se nós, irmãos, dermos um passo hoje a voltar os valores maiores de nossa história, que estão tirados do texto sagrado, que estão buscados, irmãos, das entranhas da Escritura, para uma prática de boa conduta cristã, seremos a mais linda noiva de Cristo. Porque toda a intenção daqueles que estão orando pela pactuação do crente com sua igreja é produzir um casamento perfeito, um casamento honrado e uma boa conduta dos cristãos que representam a sua igreja. Olha o esforço dos nossos antepassados. Ele diz lá: comprometemos-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor o quê? Cristão. A trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade. Manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina. Pergunto, você concorda sim ou não? Irmãos, que coisa boa. Que princípio poderoso e espiritual é uma igreja que preza por ações do Espírito, por boa conduta e por valores que já estão se perdendo. Quando pais não sabem ensinar aos seus filhos bons costumes, quando lares não conseguem mais transmitir a sua fé, quando a educação tem sido terceirizada e nós temos visto uma geração cada vez mais frágil, se cada batista olhar e procurar produzir o pacto, então produza um pacto pelo qual você se relaciona com a sua igreja, você vai visitar e vai se descobrir: eu não estou nessa igreja porque ela tem vidro azul, eu não estou nessa igreja porque tem uma escolinha para o meu filho, eu não estou nessa igreja porque eu gosto do ar-condicionado, eu não estou nessa igreja porque o estacionamento é barato, eu estou nessa igreja porque tem um pacto com a noiva de Cristo, amém, irmãos? Eu estou na igreja porque eu decidi amar o Senhor e servi-lo. Quando vejo, vamos avançar, todas as ações e intenções do nosso pacto,
eu vejo que a igreja tem tudo para crescer. Pensa por que muita gente tem medo do pacto. Olha lá, contribuir liberalmente para o quê? Para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a promoção do evangelho em todas as nações. Alguma coisa equivocada ali, irmãos? Alguma coisa estranha ali, irmãos? Alguma coisa que não deveria ser observada ali, irmãos? Quando olho para este princípio, irmãos, nós estamos falando de muitos anos. Isso começa em 1833. Quando eu olho para tudo isso, eu pergunto: há um valor aqui que nós precisamos pensar e rever. Meu projeto hoje é sentar com os irmãos e pensarmos como igreja que nós aqui temos condições de produzir um pacto como queremos e como desejamos que os membros que frequentam a nossa igreja sejam, se comportem e pensem, ajam à luz do quê? Da Escritura Sagrada. Nós podemos e devemos levantar esse pacto aqui. Vamos avançar. Veja lá na tela. A educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo mundo, a começar dos nossos parentes, amigos, conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares da nossa conduta, a ser diligentes nos trabalhos seculares, a evitar a desonra, a palavra aqui era outra, detração, né? Diminuir a honra do outro, melhorar a palavra, a evitar a desonra, antigamente detração, a difamação, a ira, e sempre em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Quando vejo um pacto desse nível, pergunto: por que não fazemos o pacto? Porque nós então como igreja não nos damos as mãos e nos aliançamos e vamos dizer, nós cremos e pensamos a Bíblia, o Evangelho, olhamos para o Evangelho, e o que salta de cada um de nós é essa conduta, é essa ética, é essa postura, porque o Espírito Santo tem movido sua igreja para a Escritura, para uma igreja que confessa a fé, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, para uma igreja que sabe o que significa Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Nosso pacto vai dizer aí nas suas linhas finais, né? Estamos concluindo já nas suas linhas finais. Além disso, comprometemos-nos a ter cuidado um dos outros, a lembrarmos-nos uns dos outros nas orações, ajudar mutuamente nas enfermidades, nas necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar pronto a perdoar as ofensas, buscar quando possível a paz com todos os homens. Finalmente, conclui o pacto, nos comprometemos a, quando saímos desta localidade, mudarmos de bairro ou cidade, nos unirmos a outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja, para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Amém, irmãos? Eu já fui casamento, já fiz muito casamento. Oro muito quando a gente prepara um casal. Choro muito quando um casal se separa. Oro muito quando aconselho um casal no meio da desavença e na plena intenção de divorciar. Mas a pergunta que eu faço é: vocês se lembram da aliança? Pastor Lucas, dá arrepio. Quando você faz o curso de noivos, ensina 3, 4, 5, 6 meses um casal no curso de noivos. Quando eles procuram o pastor para celebrar o casamento, e você os orienta para o casamento, e determina que você tem uma relação pactual, onde você pode firmar o pacto, ou eles desejam produzir o pacto. A minha tristeza é quando o casal deseja produzir o pacto e abre mão da supervisão pastoral, e a gente não pode obrigar. Não podemos obrigar nada em ninguém hoje. As pessoas caminharão por seu juízo e intenção. Eu também vou botar agora, também vou decidir não participar, né? Eu vou tomar a decisão. Mas é triste quando a noiva e o noivo se olham, um de frente para o outro: eu te amo, lindinho, desde que eu vi seus olhos azuis. Ai, seu cabelo era tão lindo. E tal, eu vou amar você porque gostei da barba, do bigode, né? E tal, e aquela palavra doce que você me disse é mais doce que batata doce. Amém. Eu estou usando um exemplo forte, e você já viu isso, para dizer para você que quando a vida não valer mais nada, e quando as relações forem frágeis, é porque a gente não sabe o que aliança é. Aliança, irmãos, é na saúde, na prosperidade, na adversidade, até que a morte nos... irmãos, é forte. O que eu estou dizendo é que hoje eu estou convidando você a se casar com Cristo, a se casar com sua igreja, a perceber que a igreja de Cristo é o que, irmãos? A noiva do Cordeiro.
E quando Jesus Cristo permitiu que você descesse as águas do batismo e fez com você uma aliança baseada no sangue dele, a preço de sangue dele, o que ele está dizendo é que você precisa honrar isso com um pacto de amor a ele. Desafio você a aceitar o pacto de nossa igreja. Desafio você a muito mais do que assinar ou ter no seu certificado o pacto escrito, a de vez em quando olhar para ele. Mesmo que nós façamos e vamos fazer uma revisão dele, e é por isso que eu estou pregando isso, porque iniciaremos, irmãos, um projeto de revisão e de melhoria da linguagem, que você compreenda melhor a linguagem de hoje, as questões de hoje. Mas o que eu estou dizendo é que sem uma aliança e sem um pacto, nosso casamento e nossa relação, não é só com a igreja, irmãos, mas com seus irmãos é frágil. Nosso comportamento ético é aquém da Escritura, porque estamos muito aquém do que Deus espera de nós. Pastor, como vamos fazer então? E aí vem o slide final. Como o cristão consegue viver esse pacto espiritual com Deus e ao mesmo tempo, pastor, com a igreja local? Eu queria começar concluindo o sermão onde eu comecei. E você entende agora por que eu usei esse texto e não o de Hebreus. Eu poderia usar o de Hebreus é o texto do pacto, né? Não, eu usei Timóteo hoje, a carta de Paulo, aos Efésios. Por quê? Porque veja, o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios 3, 16, 17, o texto que lemos, que a força para o nosso homem interior, para o nosso coração, será extraída de um lugar. Ele chama de riqueza da glória de Deus, e fluirá para nós e por nós, através de quem, irmãos? Pelo Espírito Santo. Que Paulo está dizendo, irmãos, é que um crente que aceitou Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo de Deus e torna-se um templo do Espírito Santo do Senhor, e que esse templo do Espírito Santo de Deus revela a você um Deus tão grande, tão rico e tão misericordioso, que você não consegue abandonar o Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que a riqueza desse Deus rico, grande, amoroso e poderoso, e que toda essa história de aliança e de amor de Deus com você, são capazes de manter o seu casamento com Deus e com sua igreja. Olha o que Paulo nos ensinou, continua por favor. Assim, nutridos dessa glória, dessa riqueza, encantados e saciados por Ele, nossas raízes se aprofundarão em amor e nos manterão o quê? Firmes. Deste modo permaneceremos inabaláveis em nossa prática de amor e de quê? E de boas obras. Quando um homem está nutrido dessa glória, irmãos, e dessa riqueza de Deus, vem os ventos, vem as tempestades, mas nada abala a sua fé, porque o Espírito Santo os mantém firmes. A sua casa está sobre o quê, irmãos? Sobre a rocha. Perceba a importância do pacto, pode avançar. O apóstolo vai dizer, mas como isso acontece? Eu estou aplicando, como isso funciona, como isso se dá? Cristo habitando em nosso coração, Cristo habitando em nós, através de quem, irmãos? Quantos aqui têm o Espírito Santo de Deus, são batizados com o Espírito Santo de Deus? Aleluia. Quem nunca passou pelo processo e não tem o Espírito Santo de Deus e nunca o recebeu e nunca tornou-se templo do Espírito Santo, não pode fazer um pacto desse, não tem condições de honrar um pacto desse. Ele vai ser um associado religioso, um simpatizante da igreja, mas ele não será um membro da igreja que é corpo de Cristo. Como o processo se dá e como nós percebemos e cumprimos esta aliança, quando Cristo habita nosso coração através do Espírito Santo, e vai nos fortalecendo à medida que confiamos nas promessas dele, reveladas aonde? Na sua palavra. A sua igreja que me ouviu nessa noite pregar esse sermão, e a sua igreja que há muito tempo não tem contato com o pacto que determina o seu comportamento ético nessa membresia, primeiro eu peço perdão, porque posso ter descuidado e descuidei de estar cuidando mais de rever, de visitar e de ensiná-los nesse item. Mas fazer hoje 2 orações, coloca na tela, 2 orações a essa conclusão. Primeiro, vamos ler lá? 2 conclusões. Primeiro, Deus abençoe e os salvos. Que Deus abençoe você e sua igreja, a igreja que Cristo conquistou com o seu sangue. A oração que fiz hoje, irmãos, de 5 às 6, de joelhos, chorando em meu coração, é que eu, como pastor de uma igreja, tenho o privilégio de orar todos os dias por você, e que Ele abençoe você, para que você consiga cumprir fielmente todos os preceitos que Ele chamou você para viver. Você crê nisso, amém? Eu pedi para Deus honrar o casamento seu com Ele. Eu pedi para Deus honrar e desposar você como esposa dEle. Você é a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, amém? Mas a minha segunda oração, eu termino meu sermão aqui humildemente hoje, porque esse é um sermão doutrinário e sólido. Era para ser para o culto da manhã, mas os 2 foram doutrinários, eu preguei à noite. Deus abençoe o pacto da igreja,
A igreja que pactua como membresia os cristãos que estão aliançados e pactuados com seus irmãos e sua igreja local. Que Deus nos dê os comportamentos éticos, morais adequados para representar a sua igreja como sal da terra e luz do mundo. E que tudo que nós vivemos, tudo que nós dissemos ou expressarmos, seja a melhor expressão da glória de Deus revelada em cada cristão, que é templo do Santo Espírito do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Eu quero fazer como bom batista hoje um apelo, e um apelo só. Quantos que leram o pacto da denominação batista hoje e entendem, mesmo esse pacto histórico, irmãos, 1833, que você se sente um crente batista, tal qual os batistas lá das origens de nossa igreja, e diz assim: esse pacto eu posso viver, eu posso praticar, eu posso aceitar, porque tudo que está nele são os valores da Escritura, e eu desejo viver a Escritura e estar alicerçado nela. Quantos batistas estão conosco aqui e assumem este pacto? Fiquem de pé nessa aliança com o Senhor. Fiquem de pé. Eu quero ver os batistas do Senhor nessa noite. Quantos Deus tem chamado para viver nesta aliança, neste pacto? Que coisa boa. Quanto tempo eu perdi não ensinando os irmãos valores tão preciosos. Nós vamos orar, pastor Lucas, e a partir do mês de maio, nos batismos, em nossas comunhões de ceia, nós vamos visitar o nosso pacto. Nós vamos revisar isso com o pastor Lucas. Tem uma equipe boa fazendo, e você vai ter isso em suas mãos. Você vai poder dizer todos os dias: ah, como eu amo o Senhor, como eu amo os seus valores, como eu amo os seus princípios, como eu amo a igreja que Cristo fundou e pagou com o seu próprio sangue. Eu posso orar por vocês? Vamos orar? Senhor, obrigado. Eu nem imaginava que toda a igreja ficaria de pé. O que vejo hoje é que até visitantes se colocaram de pé, em honra a uma aliança que tem valor. Nos ajude como igreja a não perder a visão de quem nós somos. Nos ajude como igreja a compreender a importância de um Deus que se relaciona pactualmente com os homens. Se o Senhor fez uma aliança de sangue na cruz do Calvário com sua igreja, nós devemos honrar a nossa aliança com o Senhor e com a igreja de Cristo. Me ajude a ter mais zelo com os cultos. Me ajude, Senhor, a ter mais zelo com a palavra. Me ajude a ter mais zelo com a educação cristã que propõe o servir no lar. Quantas vezes sou crente no domingo, mas a minha casa está tão desprovida de culto, de encontros, de leitura da Bíblia e do ensino do Evangelho. Após ler esse pacto, fomos lembrados, profundamente lembrados, de quem nós somos, de que igreja nós somos, qual é a nossa identidade, quais são os nossos valores. Os nossos valores são da Bíblia Sagrada. A nossa identidade é sermos iguais a Jesus. Que cada cristão que fez comigo esta oração e tomou nessa noite essa decisão, saia daqui para cumprir a aliança, saia daqui para polir a aliança, para visitar o pacto e dizer: como amo ser dessa igreja, uma igreja com identidade, com personalidade. Jesus, uma igreja com objetivos claros, missões, a obra missionária, o alcance de todas as nações, uma igreja que prega o Evangelho para o arrependimento de todo aquele que crê. Obrigado, Senhor, por visitarmos num culto da noite, no mês de abril, um tema tão especial, de um Deus aliançado e pactuado com a sua igreja, a igreja do pacto, mas de visitarmos a história desta igreja, o pacto da igreja, a igreja e seus membros aliançados uns com os outros. Quando celebramos comunhão, dizendo que o sangue de Jesus nos une, que este pacto seja verdadeiro, que esta aliança seja de fato firmada pelo sangue de Jesus. Assim oramos e assim agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz...